estudantes do CIEJA, Vila Maria, Vila Guilherme. Eu sou professora Lourdes e eu estou aqui na minha casa de quarentena, deitada no sofá, lendo, e fiquei pensando o que compartilhar com vocês dessa leitura. E aí hoje eu, por acaso, me deu vontade de ler um pouquinho o Machado de Assis e me deparei com este livro e escolhi uma crônica. Mas antes de pensar nessa crônica, que foi publicada em 4 de julho de 1883, a gente vai refletir um pouquinho sobre as palavras. Será que naquele período em que viveu Machado de Assis, os costumes, os hábitos, as palavras, o jeito de agir eram da mesma forma que a gente? Será que os hábitos modificam os costumes e com isso também a forma de vestir, de falar, elas também modificam? Então, voltando, a sua tarefa é, primeiro, se deliciar com essa crônica, pensando que ela vai retratar uma visão do autor em relação ao comportamento das pessoas daquele período. O cronista tem essa função, ele enxerga aquilo que quase ninguém vê e a partir disso ele escreve. E aqui o Machado vai retratar um costume daquele período. O meio de transporte bonde estava chegando no Rio de Janeiro, ele percebeu esse comportamento e começa a escrever da forma dele. Então vamos lá? Como comportar-se no bonde? Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem sido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos de 70 artigos, mas vão apenas 10. Artigo 1º, dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for mais teimosa, que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é de bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde, salvo caso de aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc, etc. Artigo 2. Da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desválidas, mediante uma pequena gratificação. Artigo 3º. Da leitura de jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los nos passageiros da frente. Artigo 4. Dos quebra-queixos. É permitido o uso dos quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Artigo 5º. Dos amoladores. Toda a pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência, se ele é assaz, cristão ou resignado. No caso afirmativo, perguntar-se-lhe-á se prefere a narração ou
uma descarga de pontapés, sendo provável que ele prefira os pontapés. A pessoa deve imediatamente pespegá-los. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repelindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. Artigo 6º. Dos perdigotos. Reserva-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição do banco. Também pode emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e a cara para a rua. Artigo 7º. Das conversas. Quando duas pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras e, em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Artigo 8º. Das pessoas com morrinha. As pessoas com morrinha podem participar dos bondes indiretamente, ficando na calçada e vendo-os passar de um lado para o outro. Será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela. Artigo 9º. Da passagem às senhoras. Quando alguma senhora entrar, o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem, não só porque é incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como porque é uma grande má criação. É isso. Essa é a crônica.